Olá pessoal, vamos fazer nesse vídeo um exemplo de movimento usando a física do Unity, né? Então, a princípio no Unity a gente tem algumas questões, né? Como por exemplo o Rigid Body, né? A gente tem o Rigid Body que permite com que a física do próprio Unity nativamente influencie na forma em que o personagem ou com que os objetos eles são interagidos. A forma de interação do usuário do jogador com os objetos. Porque o próprio Unity ele tem um sistema de física. O Rigid Body 2D, no caso, ele é específico para a física 2D. Né? Então, qual que é o problema, né, de fazer a movimentação usando apenas transforms? Né? Primeiramente, que o transform ele vai mexer diretamente com a posição, né, do personagem. Então, muitas vezes, algumas colisões não podem acontecer. Né? Por exemplo, se o frame dele estiver muito alto, né, se ele estiver sofrendo uma taxa de atualização muito grande, ele pode ultrapassar certos objetos. Então, a ideia do Rigid Body é fazer a simulação da física, né, e também evitar com que certos movimentações não aconteçam, né, justamente esse fato dele conseguir se transpor, né, do objeto. Então, vamos estar utilizando, né, a física, né, do Unity, porque ele vai fazer o cálculo total do movimento do corpo, a aplicação de força, né, levar em consideração a massa do objeto. Então, fazer também, né, cálculo de gravidade, né, caso o objeto esteja pulando. Então, a gente tem uma gama de fatores, né, que faz o Rigid Body, a utilização da física, ser ideal para a movimentação do personagem. Então, como que a gente pode resolver, né, como que a gente pode fazer? A gente está com o Transform, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o componente do Rigid Body. Lembrando que no Unity, né, a gente tem vários componentes, né? A gente tem componente de animação, a gente tem componente do Collider, do Rigid Body, né? O Rigid Body é como se fosse o sistema principal, né? Você tem os Colliders também. Os Colliders eles identificam as colisões do corpo, né? Na verdade ele pode ser um corpo... a rigidez do corpo, né, o colisor do corpo, né, aí o colisor, o Collider, ele utiliza o Rigid Body. Então, a princípio a gente tem que pegar o Rigid Body, né, o public Rigid Body 2D, vou chamar ele de meu corpo, tá? Aproveitando, tem algumas palavras em inglês, né? Tem umas palavras em português. No caso, como a maioria está em português, depois eu faço uma alteração, né? O player controla, mas vamos estar utilizando em português primeiro. Então, meu corpo, né? No caso, eu tenho duas maneiras de fazer essa referência. A primeira é eu pegar o Rigid Body diretamente do player, certo? A segunda maneira é uma maneira onde eu faço um script para pegar o corpo dele, né, sem eu precisar fazer referência. Obviamente, se eu setar a referência já antes da cena começar, acaba sendo menos custoso, né, pro processador, né, que vai fazer o processamento dessa informação, e aí vai procurar dentro dos componentes, né, o Rigid Body 2D. Nesse caso, é muito melhor você pegar a referência e jogar, né? Clico aqui na bolinha, escolho o player, né? Aí ele tem o Rigid Body do player. Ou posso pegar o player, arrastar ele também, funciona também. No caso, a outra maneira seria meu corpo recebe get component,
Rigidbody 2D. O que o Rigidbody 2D vai fazer? O que esse getComponent faz? Ele vai pesquisar em todos os componentes uma forma de eu conseguir achar esse Rigidbody 2D. Né? Então aí getComponent Rigidbody, aí se ele não tiver, meu corpo vira nulo. Né? E aí depois ele dá um aviso falando que ele não conseguiu achar esse componente Rigidbody. No caso, a gente chama ele logo no start. Então a gente tem que, logo quando ele inicializar, ele já vai pegar o componente Rigidbody e aí a gente não tem problema com isso. Né? Então o próximo passo agora, eu vou fazer isso aqui, né? O próximo passo agora é comentar, né, o transform.position, porque eu vou estar utilizando particularmente a física, né, para fazer as movimentações. Então, como é que eu faço? Bom, a princípio eu posso colocar, eu mexo diretamente, né, com a velocidade dele. Então eu coloco meu corpo, ponto, velocity. Velocity aqui é um vector 2, ou seja, y e x, não, aliás, x e y. Né? Então eu faço ela receber um novo vetor 2, né? Dessa vez contendo, né, uma variável. Vou chamar ela de float, xpos, né? xpos. Aí eu vou colocar o h-axis, que é o meu eixo horizontal. Vou colocar speed e o time.deltaTime. Aí jogo o xpos aqui, né, a variável nova, e o y eu não vou estar mexendo no y por enquanto. Então eu vou setar o meu corpo, velocity.y, e vou deixar ele intacto, né, do mesmo jeito em que ele funciona, né? Do mesmo jeito que ele vai sofrer as suas atualizações, né? Eu não mexo nele. Porque se eu não deixar isso aqui vazio, por exemplo, com 0, aí a velocidade y dele seria constantemente 0. Não é o que eu quero. O que eu quero é que a velocidade dele seja a mesma, né? Mesmo se ele estiver caindo, se ele estiver pulando, eu quero que a velocidade dele seja a mesma, independentemente se eu vou para a esquerda ou para a direita. Né? Então a gravidade vai estar sempre atuando no corpo. Então, se eu der o play, o speed dele, deixa eu dar uma analisada, né? Ele está mexendo bem vagarosamente, então vou colocar aqui um 100, ok, tá mexendo relativamente, vou colocar 1000. Na verdade, deixa só eu fazer uma modificação aqui. H-axis vezes speed e colocar também, vou colocar aqui mais deltaTime.deltaTime. Melhor, né? Lembrando que o time deltaTime é que a gente utiliza isso daí porque se a gente usar só o h-axis vezes o speed, né, em diferentes clocks de CPU podem ocasionar, né, uma velocidade mais rápida ou uma velocidade menor, né? Então tudo vai depender do computador que você usa. Então a gente utiliza o time.deltaTime para estar corrigindo, né, essa velocidade, ou seja, ele sempre vai ter, independentemente do clock do CPU, né, da velocidade do processador do computador da pessoa, a gente vai fazer com que ele mantenha uma velocidade constante. Uma outra questão também é que, além do update, a gente também tem outros updates, né? A gente tem o late update e o fixed update. O fixed update ele está mais correlacionado com
física, né, com a movimentação. Então é interessante a gente colocar esse código depois no Fixed Update, tá? Mas antes de fazer isso eu vou fazer o pulo primeiro, e aí depois no próximo vídeo eu comento sobre o Fixed Update, né? Mas por enquanto a gente vai, por questão de simplificação, vamos manter no update, né? Que não tem problema, né? Ele vai funcionar da mesma maneira. Então, beleza, ele já está movendo, né? Ele está pegando dinheiro, está colidindo com o barril, né? Do último vídeo que a gente fez. Agora, e o pulo, né? Como é que ele pode pular? Uma maneira que eu gosto de implementar pulo é colocando um Box Collider nele, né? Um Box Collider 2D, colocar um trigger e jogar. Existem outras maneiras também, né? Mas eu estou focando em fazer de uma maneira simples para que você consiga entender. Então, o que vai acontecer aqui? Eu deixo ele bem rente à base dele, né? Porque é importante, né, a gente fazer essa identificação, né? Porque senão pode ocorrer variância do pulo, né? Ou ele pode pular muito alto, ou ele pode pular muito baixo. Então vai tudo depender desse colisor aqui, tá? Aí pode ocorrer algumas invariâncias, né? Porque quando ele estiver caindo, né, ele pode travar no outro collider, e aí depois o outro collider pode empurrar ele ao mesmo tempo, e aí depois ele tem um pulo mais alto, né? Então isso daí não é o que a gente quer. Então a gente tenta deixar o mais rente possível, né, do pé dele, para que esse tipo de situação não aconteça, né? Então na parte mais de baixo aqui, né? Então aí eu saio do Edge Collider, e pronto, aí eu tenho o meu trigger. Então agora eu vou ter um booleano, né? Aí eu vou chamar ele no chão, né? Então no chão ele vai começar como falso, tá? E aí entra um trigger enter 2D e também entra private void on trigger exit 2D, né? Porque a partir do momento que ele vai entrar, né, eu quero verificar se ele está colidindo com o chão, né? Aí se ele colidir com o chão, no chão vai ser true, quer dizer que ele está no chão, então ele pode pular. Agora se ele tiver num trigger exit, ele não pode pular. Mas antes de eu fazer isso daqui, uma coisa que a gente precisa fazer primeiro é definir o fator de colisão, né, do meu tileset. No caso aqui eu defini aqui um floor, né? Percebam que ele está na layer default, né? A layer ele é específico para fazer colisões, né? Por exemplo, se você quiser fazer que o personagem ele fique invencível, né? Você pode fazer uma layer só para ele ficar invencível, e aí depois fazer uma layer para inimigos, né? E aí quando ele colidir, né, com algum inimigo, ele simplesmente, como ele está invencível, ele não vai fazer a colisão, né? Porque a gente tem uma matriz de colisão. Eu vou estar explicando isso daí quando a gente for fazer, né, os outros tipos de colisão. Mas por enquanto vamos adicionar uma layer chamado, como está tudo em português mesmo, quase tudo em português, né? Vamos chamar de piso, né? Então aí a gente seleciona, né, o floor que eu quero e vamos colocar na layer piso. Agora a gente entra no onTriggerEnter 2D e vamos fazer o seguinte. A gente tem que verificar, né, qual que é a layer, né? A layer dele do floor é do piso. Então se collision ponto não tem, né, a opção layer, mas o GameObject ele tem a opção layer, né? Layer foi igual a 8. Então o que vai acontecer, né? Como ele vai estar colidido no floor, então a gente coloca no chão igual a true.
Aí a gente faz a mesma coisa no exit, porém, quando ele estiver no chão, a gente vai colocar falso. Agora que a gente colocou ele no falso, a gente pode fazer o seguinte. Agora a gente pode fazer a lógica de pulo. Então vamos fazer isso. Eu gosto de fazer... vou fazer um método para pulo, né? Void pulo. E aí se input.get button down, aliás, get button, né? O get button ele vai me retornar um verdadeiro ou falso quando eu estiver pressionando o botão, né? Pressionando, tipo, clicando no botão, né? Clicando entre aspas. Então ele vai me retornar um booleano, né? Então se eu clicar nesse botão específico, então ele vai ser true. E esse botão ele também aceita os nossos queridos eixos. No caso, né, dos nossos queridos inputs, desculpa. No caso eu posso colocar aqui o jump, né? Então eu tenho um botão para jump, que geralmente é espaço. Agora se você quiser colocar o vertical, né? Tipo, se o vertical for positivo, que é para cima, você também pode, né? E ele vai fazer um pulo. E a outra condição é se o chão for true. Nesse caso agora, a gente vai colocar a física, né, dele pulando. Então, agora nesse caso aqui, eu vou colocar um float pos y, né, que é a nossa posição em y. Coloca a mesma coisa, mas porém, agora eu vou colocar uma nova variável chamada public float jump force, tá? Então isso daqui vai ser minha força do pulo. Então volto aqui no pulo, né? Então eu vou colocar o jump force mais time.delta-time. E aí eu vou colocar o meu corpo.velocity recebe new vector2, e aí eu coloco. Eu não quero mexer na posição x, então meu corpo velocity.x e colocar o pos y. Agora não estou pulando porque o jump force dele está 0. Então aí a gente tem que setar, né, o jump force, sei lá, tentar 10 para começar, depois a gente vai subindo. Ele tá... outra coisa importante também que a gente tem que fazer é chamar o método no update. Se a gente não chamar o método no update, ele nunca vai funcionar. Porque ele sempre tem que estar executando a cada frame para identificar se o botão jump foi pressionado e se o no chão ele está verdadeiro. Caso contrário, não funciona. Então vamos lá. Muito alto, muito alto. Vai. Tá muito alto. Se você não estiver gostando do efeito da gravidade, você pode fazer o seguinte. Se você não estiver gostando do efeito da gravidade, né? Porque eu acho que parece que ele tá tipo na lua. Então, se você não estiver gostando do efeito, você pode adicionar uma força, né, enquanto ele estiver no ar. Como assim? A gente pode fazer aqui... eu vou fazer um public float, né? Vou colocar um gravity. Não mexa diretamente na gravidade. Né? É interessante deixar a gravidade, né? Assim, você pode mexer, mas não
mexa nela. Então eu posso adicionar uma força, né, no pulo, né, quando ele estiver no ar. Então, para isso eu sempre vou ter que ficar verificando se ele está no ar, né? Então eu posso fazer um método gravidade, né? Ou melhor, aplicar, né, gravidade, e fazer meu corpo ponto add force e colocar um vector 2.down, né? Ou seja, ele vai estar sempre sendo jogado para baixo vezes gravity force, né? Aí vezes mais, né, time.double time. Nem precisa, né? Usando gravity force aqui. Então aí eu vou aplicar gravidade e vamos ver como é que vai ficar. Tá aplicando 0 de força. Legal. Já dá pra pular, né? Mexer, pular, cair. Vou dar um gravity force de 2. O pulo tá mais interessante. Deixa eu aumentar para 10 então. Caindo igual uma pedra, né? Então aí vai fazendo uns ajustes finos, né, até achar uma gravidade que esteja interessante para você, né? Eu acho que 10 e 2 aqui para mim tá legal, porque ele cai mais rápido do que ele chegando no ar, né? Eu acho que só o que a gente precisa mudar aqui seria a velocidade. Aí, agora sim, gostei, né? Então isso aí, pessoal. Aqui a gente aprende a mexer um pouquinho, né, com a física. Tem bastante coisa ainda pra gente fazer, né, para esse jogo ficar, né, mexível, né, assim, jogável, né? E então é isso aí, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado por assistir o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.